Vamos agora começar a trabalhar com o banco de dados. Para trabalhar com o banco de dados, eu vou criar o seguinte sistema. Eu vou colocar um botão na página inicial, esse botão vai ser levado para um formulário. Esse formulário vai ser para poder cadastrar um usuário nessa tabela. Como eu já tenho essa tabela blog, quer dizer, eu tenho esse banco de dados blog criado, então eu vou reaproveitar esse banco de dados aqui nesse curso. E tenho essa tabela chamada users. No users eu tenho nome, eu tenho sobrenome, eu tenho e-mail e tenho o password. Então nesse formulário vai ter esses campos. Vai ter o nome, o sobrenome, o e-mail e também o password. Na hora que eu clicar no botão de cadastrar, o que vai acontecer? Eu vou fazer toda essa validação. Eu vou fazer essa validação também. E se passar dessas duas validações, eu vou fazer o seguinte. Eu quero trabalhar dessa maneira. Lembra que eu falei para você, quando você não sabe como o seu código vai trabalhar, então você imagina uma maneira, por exemplo, eu quero que ele trabalhe dessa maneira. Eu quero ter uma função chamada create, e nesse create, se eu quiser, por exemplo, passar aqui o validate, que esse validate é o retorno dos dados já todos filtrados lá do formulário, e se eu quiser passar o validate, beleza, ele vai funcionar da mesma maneira. E se eu quiser passar um array, vir aqui passar um array, chamar name, passar o validate name, trabalhar dessa maneira, eu também posso trabalhar. Agora que eu já criei como que eu quero que ele trabalhe, então vou fazer de tudo, vou criar o meu código para fazer de tudo, para fazer esse código trabalhar dessa maneira, funcionar. Então, coloque isso na sua cabeça. Sempre quando você está em dúvida, você não sabe por onde começar, você não sabe como o seu sistema vai funcionar, então comece a escrever. Comece a pensar o seguinte, como que eu quero que o meu sistema ele funcione? Eu quero ter que vir aqui, chamar um SQL insert alguma coisa, ou eu quero ter uma função específica para cadastrar ou seja um usuário, ou seja qualquer coisa lá no banco de dados. Porque já pensou, se você trabalhar dessa maneira, criando SQL, um insert, já pensou na hora que você for cadastrar, por exemplo, um post lá no banco de dados. Daí lá no post.php, você vai ter que criar um SQL, insert into post. Isso não é nada produtivo. Isso aqui vai deixar o seu código bem feio e nada produtivo. E depois de ter cadastrado os dados no banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse flash message, vou criar o index message e vou colocar usuário cadastrado com sucesso. Daí lá no formulário eu vou chamar o message, chamar esse índice, beleza. E também, lógico que eu vou ter que trabalhar com esse return. Vamos lá, vamos fazer tudo isso funcionar. Eu vou abrir aqui o home.php e tem aqui o página inicial. Eu vou criar aqui em cima um botão. Esse botão eu vou colocar cadastrar user. Nesse cadastrar user, como que eu vou chamar esse cadastrar user? Vai ser page, vai ser igual o quê? Eu posso colocar create underline user. Desse jeito. Agora, o que eu vou ter que fazer? Aqui dentro de pages, aqui dentro vou colocar um create underline user, create user.php. E nesse create user eu vou criar todo o meu formulário para poder cadastrar. Eu vou chamar aqui, vou pegar o BS3, vai ser um form bem simples. Nesse form simples eu vou pegar, fazer uma cópia desse daqui. Fazer outra cópia e outra cópia. Por quê? Porque eu vou cadastrar o nome, o sobrenome, vou cadastrar o e-mail e também o password. Legal, agora eu vou vir aqui, colocar nesse label, vai ser o nome. Aqui vai ser o nome, aqui embaixo vai ser o sobrenome, aqui vai ser o e-mail e aqui vai ser o password. Isso aqui ele não vai ser ID, isso aqui vai ser o name, aqui vai ser o name, esse aqui de baixo, lógico que vai ser o sobrenome, esse aqui vai ser o e-mail e esse aqui vai ser o password. Legal, agora para onde que eu vou enviar na hora que o usuário clicar aqui em cadastrar? Eu vou enviar para formulário que eu vou criar aqui, quer dizer,
A resposta do formulário vai ser create_user, create_user.php, e nesse create_user eu vou colocar toda a estrutura que eu criei aqui nesse contato. Quer dizer, toda a estrutura vai ser até aqui. Dá um Ctrl C, vem aqui e coloco um Ctrl V. Aqui é o name, eu vou colocar o sobrenome. O ideal seria trabalhar com nomes em inglês, para você já ir se acostumando. O nome vai ser name, o sobrenome seria o ideal trabalhar com last name. Daí tem o e-mail e tem aqui embaixo o password. Quais validações que eu vou trabalhar? O name vai ser string, o sobrenome também vai ser string, o e-mail vai ser o e-mail e o password também vai ser string. Legal, agora aqui embaixo eu quero fazer o seguinte, vai ser cadastrado, vai ser igual, cadastrado create, nesse create eu vou passar a tabela que eu quero cadastrar, eu quero cadastrar dentro da tabela users, que eu tenho aqui, a tabela chamada users, e eu vou passar aqui por parâmetro, o outro parâmetro, eu vou passar o validate, porque o retorno desse validate eu já mostrei para você. Ele é um objeto que vem com todos esses índices já preenchidos com os valores lá do formulário. Agora aqui embaixo vai ser if cadastrado, se cadastrou com sucesso, eu vou colocar uma flash message, aqui vai ser message, cadastrado com sucesso, e vou colocar aqui o terceiro parâmetro, vai ser success. E aqui embaixo vai ser um return, eu vou redirecionar para onde? Vai ser redirect. Eu vou redirecionar para o create_user, ponto e vírgula. Agora, caso não cadastrar com sucesso, eu vou colocar a flash message, eu vou colocar um redirect. Só que aqui, o flash message, o que vai ser? Erro ao cadastrar. Cadastrar, tirar isso aqui. Só que agora não vai ser success. E aqui eu também vou colocar um redirect nesse create_user. Como essa daqui é a última linha, eu não preciso colocar o return. E aqui também, deixa eu só alterar, aqui vai ser create_user. Legal, agora o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que começar a trabalhar com o banco de dados. Como que eu vou fazer isso? Aqui dentro de functions, vai ser database.php. Para poder trabalhar com o banco de dados, eu vou trabalhar com o PDO. Se você não sabe trabalhar com PDO, dá uma olhada lá no curso de PDO, que lá eu mostro em detalhes como o PDO ele funciona. Eu vou criar aqui, vai ser uma função, essa função vai ser de connect, para poder, lógico, conectar com o banco de dados. Eu também vou criar uma função para poder criar, para cadastrar alguma coisa. Vai ser uma função também para update, porque o update eu vou ter que ter uma função padrão também para todas as tabelas. Eu vou criar aqui o find para poder encontrar um registro em específico lá no banco de dados. E também o último método vai ser o function. Vai ser o function delete. Nesse delete é óbvio que eu vou deletar alguma coisa. Eu vou começar aqui com a conexão com o banco de dados. Eu vou criar o PDO. PDO igual a new. Colocar uma contrabarra. PDO. Aqui eu vou passar os dados da minha conexão. Eu vou trabalhar com MySQL. Opa, aqui vai ser trabalhar com MySQL. Vai ser o host igual localhost. Vai ser também o dbname. O dbname, qual que é o nome do banco de dados que eu vou trabalhar? Vai ser o banco de dados chamado block. Então, block não, é blog. E também eu vou ter que trabalhar com o charset. O charset que eu vou trabalhar vai ser o TF8. O outro parâmetro ele vai ser root. Isso aqui o que significa? Esse root significa o username e esse outro significa o password. Legal. Agora eu vou ter que passar mais outras duas configurações. Essas outras duas configurações vai ser sempre padrão. Então eu já deixei ele pronto. Estou chamando aqui o tipo de erro que vai aparecer sempre um exception. E quando eu resgatar os dados do banco de dados, eu quero resgatar através de um fetch object. O que isso significa? Por exemplo, na hora que eu estiver resgatando os dados do usuário do banco de dados, eu quero resgatar desse jeito, username. Se eu não colocar esse fetch object, ele vai trabalhar dessa maneira, como se fosse um array, username. Legal, agora já tenho uma conexão com o banco de dados funcionando perfeito. E na próxima aula eu já vou começar a trabalhar em cima desse create e também já fazendo ele funcionar para ver se ele vai realmente cadastrar no banco de dados. Então é isso, valeu, um abração e até mais.